Olá! Hoje a gente vai mergulhar num momento que é, assim, puro espetáculo na história de Israel. A inauguração do Templo de Salomão. Tenta imaginar a cena. Foram anos de construção, um investimento absurdo de recursos e, finalmente, o grande dia. É o auge, sabe? O ápice do poder e da estabilidade da nação. Para nos guiar nessa, a gente tem o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. E vamos usar também umas notas de uma Bíblia de estudo que ajudam a gente a pescar uns detalhes que, nossa, fazem toda a diferença. E a nossa missão aqui é ir além da pirotecnia divina. E, olha, teve muita. Para entender a conversa que acontece depois. Depois que a fumaça baixa, sabe? É uma conversa que meio que define as regras do jogo, com uma promessa incrível e, ao mesmo tempo, um aviso que, sinceramente, dá até um frio na espinha. Então vamos lá. A história começa exatamente com um estrondo. Versículos 1 a 3. Salomão acaba de fazer uma oração imensa, dedicando o templo. E a resposta de Deus não é tipo um sussurro. É fogo. Fogo que desce do céu e simplesmente devora os sacrifícios no altar. E como se não bastasse, uma luz, uma presença que o texto chama de a glória do Senhor, inunda o lugar todo. E aqui tem um detalhe que me pega muito. A glória era tão intensa, tão avassaladora, que os próprios sacerdotes, os caras que trabalhavam ali, eles não conseguiam nem entrar no templo. Imagina a cena. Exato. Fico pensando no povo do lado de fora, vendo aquilo. A reação deles é imediata. Se jogar no chão com o rosto na terra, é o tipo de evento que cala qualquer um, né? É uma imagem poderosa, sem dúvida. E o que as notas de estudo nos ajudam a entender é que isso não foi só um show de luzes divino, sabe? Foram 2 sinais bem distintos, e cada um com um significado muito específico. O fogo, por exemplo, é como se fosse a assinatura de Deus no contrato. É o sinal de aceitação. Aceitação, certo. É ele dizendo, recebido, o templo está aprovado, os sacrifícios são válidos. Isso ecoa outros momentos-chave, como lá no Monte Sinai com Moisés. O fogo é a chancela divina. Entendi. Então o fogo é o joinha de Deus. E a glória, essa luz toda, o que ela significa? A glória é a segunda parte da resposta e é ainda mais profunda. Não é sobre aceitação, é sobre presença. Presença. Exato, é Deus declarando, eu não só aprovei este lugar, eu vou morar aqui. Isso transforma o templo de uma obra de arquitetura impressionante no ponto de encontro oficial entre o céu e a terra, sabe? A presença visível de Deus confirma que ele não é um ser distante, mas alguém que escolheu habitar no meio do seu povo. E a intensidade disso é o fato de que nem os sacerdotes aguentavam entrar. Isso mostra o quão sagrado e poderoso é esse encontro, cria uma fronteira muito clara entre o que é humano e o que é divino. Faz todo sentido. É uma demonstração de poder que, ao mesmo tempo, estabelece um respeito, um temor imenso. E depois de um evento desses, o que o povo faz? Fica em silêncio para sempre. Pelo contrário, a resposta humana é igualmente grandiosa, é festa. E, assim, não uma festinha qualquer. Os versículos 4 a 10 descrevem algo que a gente mal consegue visualizar. Os números são surreais. Salomão e o povo sacrificam 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Espera aí, vamos parar nesses números. 22 mil bois... E 120 mil ovelhas. 120 mil ovelhas. Eu fico tentando imaginar a logística disso. O som, o cheiro, a organização. Isso não é uma cerimônia religiosa, é quase uma operação militar em termos de escala. Totalmente. A nação inteira devia estar cheirando a churrasco por semanas. Exatamente. E essa era a intenção. Não era para ser algo discreto. E o texto ainda faz questão de dizer que tinha gente desde a entrada de Hamat até o rio do Egito. Se você olhar no mapa que acompanha as fontes, isso é literalmente de ponta a ponta do reino na sua expansão máxima. Ou seja, a nação inteira estava ali. A nação inteira, unificada em torno do templo e do rei. É um momento de coesão nacional sem precedentes. E a festa dura 2 semanas inteiras, como eles mantiveram esse pique todo. Ah, e aqui tem outro detalhe que as notas de estudo revelam e que é genial.
Não foi uma festa única de 14 dias, foram 2 festas de 7 dias, uma colada na outra. Ah, entendi. A primeira semana foi a dedicação do templo em si. A segunda foi a festa dos tabernáculos, que já era uma das celebrações anuais mais importantes de Israel. Uau, que jogada inteligente. Em vez de criar algo totalmente novo, Salomão conecta a maior novidade da nação, que é o templo permanente, com uma das tradições mais antigas e queridas do povo. Perfeito. Ele está basicamente dizendo, este templo não apaga a nossa história no deserto, ele a cumpre. E sobre a quantidade de animais, tinha uma função dupla. Primeiro, claro, um ato de adoração extravagante, de gratidão, mas, em segundo lugar, tinha um propósito super prático. Alimentar todo mundo. Exato, alimentar essa multidão gigantesca. Esses sacrifícios se tornaram o maior banquete comunitário da história de Israel, e tudo bancado pelo rei. Era uma demonstração de provisão, de generosidade, que solidificava a imagem de Salomão, né? De um líder poderoso e benevolente. Essa celebração toda é barulhenta, é pública, é cheia de fumaça e festa. É o máximo do espetáculo. Mas o que me chama a atenção é que o momento mais decisivo de todo o capítulo acontece depois que a festa acaba. No silêncio da noite, certo? Exatamente. E essa mudança de tom é fundamental. A narrativa sai da praça pública e entra no quarto do rei. Os versículos 11 e 12 dizem que, depois que tudo terminou, Deus aparece a Salomão à noite. É uma conversa particular, sem testemunhas. E é aqui que os termos da aliança são colocados na mesa, de forma nua e crua. Deus começa confirmando: ouvi sua oração, escolhi este lugar. A aprovação pública é seguida por essa confirmação privada. E é nessa conversa que surge uma das passagens mais famosas, talvez, de toda a Bíblia. O versículo 14. A promessa que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É uma frase linda, né? Cheia de esperança. É linda, mas é crucial entender o contexto em que ela é dita. Isso não é uma promessa solta, é uma cláusula condicional. Se a gente conectar com o quadro geral, vemos que Deus está sendo incrivelmente realista. Ele mesmo, no versículo anterior, descreve os problemas que podem acontecer. Seca, pragas de gafanhotos, pestes. Ele está antecipando que o povo vai errar, e essa promessa é, na verdade, um protocolo de emergência. É o caminho de volta. Um protocolo de emergência. Gostei disso. Não é um vai dar tudo certo, é um quando as coisas derem errado, eis o que fazer. Exato. E os comentários que a gente tem destacam que esse protocolo tem 4 passos bem claros, que não podem ser pulados. Não é só um deles. Primeiro, humilhar-se, que é reconhecer a própria incapacidade. Segundo, orar, ou seja, restabelecer a comunicação. Terceiro, me buscar. Não é só falar com Deus, é desejar a presença dele, sabe? Mudar o foco. E por último, o passo mais difícil: se converter dos maus caminhos. a ação concreta. Não basta pedir desculpa, é preciso parar de fazer o que causou o problema. É um plano de recuperação completo, não um atalho mágico. Isso muda completamente a leitura do versículo. Não é só uma frase bonita para um quadro. É um manual de instruções. Mas tinha um porém gigante nessa história, não é? A promessa do trono de Salomão durar para sempre, o templo ser sagrado. Isso tudo não era um cheque em branco. De forma alguma. E é aí que a conversa fica pesada. Nos versículos 19 a 22, vem o outro lado da moeda. O aviso é brutal, especialmente vindo logo depois de tanta glória. Deus é direto ao ponto. Se vocês me abandonarem, se adorarem outros deuses, a coisa vai ficar feia. E o que ele diz que vai acontecer? Ele usa uma linguagem muito forte. Diz que os arrancará da terra que lhes deu. É a imagem de uma planta sendo arrancada pela raiz, sabe? E o templo, esse mesmo templo que acabou de ser preenchido com a glória divina, se tornará provérbio e escárnio entre todos os povos. Uau!
Ele viraria uma piada. Exatamente. Um exemplo do que acontece quando se falha. As pessoas passariam por ele, em ruínas, e perguntariam: por que Deus fez isso com este lugar magnífico? E a resposta seria: porque eles abandonaram a aliança. É chocante. Num momento de celebração máxima, Deus já está falando sobre a possibilidade da ruína total. É como se no meio da festa de casamento alguém começasse a ler em voz alta as cláusulas do divórcio. É exatamente essa tensão. Isso estabelece o drama central para todo o resto da história dos reis de Israel e Judá. A escolha está posta na mesa desde o primeiro dia. Fidelidade leva a bênção, a terra curada, a presença de Deus. E a infidelidade leva ao exílio, à vergonha, a um templo em ruínas. O destino do povo e o destino do prédio estavam completamente amarrados. E, bem, a história mostra que eles testaram essa fronteira até ela se romper. Uau! Então, fazendo um balanço dessa jornada pelo capítulo 7, a gente começa com o maior espetáculo público que se pode imaginar, uma festa que une a nação inteira, e termina com uma conversa privada, sóbria, quase assustadora, entre um rei e Deus, que definiu o futuro de todo mundo. A gente vê o potencial máximo da bênção e, lado a lado, a consequência devastadora do desvio. Sim, se a gente pudesse destilar a mensagem principal de tudo isso, seria que o hardware, sabe, a estrutura física do templo, por mais espetacular que fosse, não significava nada sem o software correto. A presença de Deus não estava garantida pelas paredes de pedra e pelo ouro, mas pela fidelidade contínua do coração do povo e dos seus líderes. O templo não era um amuleto da sorte. De jeito nenhum. Era um termômetro da saúde espiritual da nação. Um termômetro, essa é uma ótima analogia. A condição do prédio refletia a condição do povo. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, algo para se pensar. O texto todo é construído sobre essa lógica de se, então. Se vocês forem fiéis, então terão a minha presença. Se forem fiéis, então serão arrancados. Essa relação direta entre a ação coletiva de uma nação e suas consequências, seu destino, é muito clara aqui. Sim, muito. E isso levanta uma questão interessante para hoje. Como as comunidades modernas, sejam nações, organizações ou até grupos menores, enxergam essa ligação. A ligação entre seus valores praticados, sua fidelidade a um código moral ou ético e o seu bem-estar ao fracasso. Será que ainda existe a noção de que a identidade e as ações coletivas de um povo moldam seu destino de forma tão direta? Ou essa ideia de responsabilidade coletiva acabou se perdendo no mundo mais individualista? É algo, enfim, para se refletir.